Terrible Tudors, gorgeous Georgians, slimy Stuarts, more Victorian, woeful wars, ferocious fights, stingy castles, daring knights, horrors that defy description, cutthroat council, bull Egyptian, vicious Vikings, cruel crime, punishment from ancient times, Romans, rotten, rank and ruthless, cavemen, savage, fierce and toothless, groovy Greeks, rainy sages, mean and Muslim Middle Ages, gory stories, we do that, and your host are talking rats. The past is no longer a mystery. Welcome to Horrible History. Olá, mestres e servos de verdade. Hoje vamos ter mais um Verdadeira História. Continuando com o período Heian, porém, vamos voltar um pouco no tempo, bem pro início do período Heian, bem antes das guerras Genpei. Vamos falar sobre Suzuka Gonzen, também conhecida como Princesa Suzuka, Tate Eboshi e Suzuka Gongen. Sua história está contida nas lendas dos contos Konkikou, Tamura no Soushi e Hobutsushu. É isso? Hobutsushu? Hobutsushu. A maioria deles descritos no período Muromachi, ou seja, no período depois do Heian, basicamente. Sua história se conecta à vida de Tamura Maru, sem conexão com Tamura de Tormenta. Porém, vamos começar com a história dela, porque ela é o foco daqui. Lembrando, a verdadeira história conta a lenda real dos personagens na nossa realidade, não tem nenhuma conexão direta com o Nasuverso. O período Heian foi assolado por demônios superpoderosos. Tamamu se infiltrou no Palácio Imperial, Shutendouji atacou a capital e o terceiro dominou o norte. Otakemaru, um Kijin, um Oni tão poderoso que estava próximo de um Kami, em termos de poder, havia feito o Monte Suzuka seu território e dominado a província de Omi, tomando os tributos que deveriam ser enviados para o Imperador. O Imperador Kanmu enviou o exército para exterminar o demônio, mas eles apanharam e voltaram com o rabo entre as pernas. Então o Imperador selecionou um homem para resolver esse problema. O melhor dos generais, Sakonoe no Tamamura Maru. Concedeu a ele um exército de 30 mil homens. Tamamura Maru e seu exército entraram na montanha, porém Otakemaru cobriu a montanha com névoa, chuva e tempestades, tornando impossível ver o caminho pelas montanhas, além de fazer raios caírem sobre o exército. Por 7 anos, Tamamura Maru e seu exército sofreram com a assolação e não conseguiram avançar nem um pouco pela montanha. Porém, o Monte Suzuka era habitado por uma Tenyo. Normalmente se referem ao termo Tenyo como uma deusa quando traduzem, porém é um pouquinho diferente. Uma Tenyo é inspirada nas ninfas celestiais da China. São filhas de deuses, geralmente deuses menores, ou figuras importantes do paraíso. No caso de Suzuka, ela é filha do rei demônio do quarto paraíso, que na falta de estudo sobre os paraísos em questão, eu vou deixar a imagem do Asura do Homem Egípcio, que eu acho legal. Aí, rei demônio do quarto paraíso. Ela vivia num palácio nessa montanha, e a verdade é que o Otakemaru estava nessa montanha unicamente por causa dela. Otakemaru havia se apaixonado à primeira vista pela Suzuka, e estava determinado a passar ao menos uma noite com ela. Se disfarçava diversas vezes de rapazes belos, nobres ricos, com o objetivo de tentar visitá-la durante as noites, esperando conquistá-la, mas sempre era rejeitado. Enquanto isso, Tamura Maru, muito frustrado, apelou às forças superiores e suplicou aos deuses para ajudá-lo. Essa ajuda veio na forma de um velhinho, que falou: "Se você deseja derrotar o Otakemaru, você precisa da ajuda de Suzuka Gonzen." Ele então enviou seu exército de 30 mil homens. Eu estou surpreso que o número não diminuiu durante a narrativa, mas ok. Sabe, raios geralmente não são coisas que as pessoas sobrevivem, mas eu vou deixar quieto. Mandou eles de volta para a capital e subiu sozinho o Monte Suzuka. Por quê? Porque ele é esperto, rapaz. Ele foi bem fundo na montanha e encontrou um palácio muito belo, onde lá encontrou uma linda mulher, que o convidou a entrar no palácio. E assim de cara, os dois já foram pra cama. O quê? Eles trabalham rápido lá? Na manhã seguinte, a mulher disse: "Eu fui enviada pelos céus para ajudá-lo a derrotar o demônio que assombra essa montanha. Eu vou capturá-lo para você." E com essas palavras, Tamura Maru então percebeu que aquela mulher deveria ser a Suzuka Gonzen. Parabéns! Suzuka guiou Tamura Maru pelas montanhas e até o palácio de Otakemaru.
Ela revelou que, mesmo sabendo onde ele estava, Otakemaru não poderia ser derrotado enquanto estivesse em posse de Sanmyo no Ken, que continham Kenmyo-ren, Daito-ren e Shoutou-ren, 3 espadas sagradas de imenso poder. Depois, os dois voltaram para o palácio dela e ela preparou uma armadilha. Durante essa mesma noite, como sempre, Otakemaru apareceu no palácio de Suzuka, disfarçado de um belo rapaz. Só que dessa vez, Suzuka convidou ele para entrar. Lá, ela bancou a vítima e disse: "Ah, Otakemaru, olha que coisa terrível. Um samurai chamado Tamuramaru veio para minha montanha para me matar. Você poderia, por favor, me emprestar a Sanmyo no Ken para me proteger?" Otakemaru, desejando ganhar vantagem e o favor de Suzuka, conferiu a ela Daito-ren e Shoutou-ren, mas manteve a Kenmyo-ren consigo. Se ele conseguiu algo com a Suzuka nessa noite, o livro não diz. Na noite seguinte, Otakemaru voltou ao palácio da Suzuka, mas dessa vez foi atacado de surpresa pelo Tamuramaru. Ele tomou a sua verdadeira forma, um Oni de 10 metros com olhos brilhantes como o sol e a lua, e uma batalha épica começou. Tamuramaru foi protegido pela bênção de Kanon e Bishamon-ten. Quando Otakemaru se dividiu em centenas de demônios, Tamuramaru lançou uma flecha sagrada que se dividiu em centenas e atingiu cada uma das cópias. Por fim, Tamuramaru foi capaz de cortar a cabeça de Otakemaru com a lâmina Sohaya. Ele tem uma espada sagrada também. Tamuramaru tomou a cabeça do Oni e retornou à capital, sendo reconhecido como um grande herói e recebeu do imperador a província de Iga para si. Tamuramaru retornou a Iga e casou-se com Suzuka, e os dois viveram felizes por alguns anos. Não para sempre, porque, diferente da Tamame e da Shuten, o Otakemaru era um pouquinho mais persistente. O espírito de Otakemaru viajou para a Índia e retornou alguns anos depois, assombrou a espada Kenmyo-ren e eventualmente conseguiu reestruturar seu corpo e recuperar seu status como um Kijin. Ele ocupou o Monte Iwate, na província de Mutsu. O casal viajou para Mutsu com o objetivo de acabar de uma vez por todas com seu nêmesis. Suzuka encontrou uma passagem secreta no novo palácio de Otakemaru. Tamuramaru entrou no palácio enquanto Otakemaru estava fora e esperou ele retornar, para novamente atacá-lo de surpresa. Samurai não tem honra mesmo, né? Tamuramaru novamente cortou a cabeça de Otakemaru, que, imitando Shuten, a cabeça atacou o herói enquanto ele estava com um elmo de 2 camadas e assim ele não teve a cabeça arrancada, na base da mordida. Novamente, a cabeça de Otakemaru foi levada para a capital e dessa vez selada no tesouro de Ryodon. Óbvio, essa é a versão que eu consegui encontrar completa. Existem versões onde a Suzuka é uma ladra que vivia na montanha e nessa versão Suzuka veio aparecer com 26 anos de idade. Porque seria muito estranho uma ninfa celestial morrer com 26 anos de idade, não importa o quê. Nessa versão, Tamuramaru foi até o mundo dos mortos para recuperar a alma de sua amada. O resultado, eu não sei, eu não tenho essa versão, desculpe. Também tem uma versão onde a Suzuka é um Oni, e para além disso eu não sei o que muda na história. Como mencionei anteriormente, a história de Suzuka foi um conto de fada associado à vida de Tamuramaru. E pode parecer curioso, mas Otakemaru foi inspirado numa pessoa real. Porém, vamos por partes. Em 797, o Japão era dividido entre o povo de Yamato e os Emishi. Dividido é um modo gentil de dizer. Os Emishi basicamente viviam isolados no norte. Claro que existiam os Emishi que viviam no centro e no sul do Japão, mas esses eram as minorias em comparação ao povo de Yamato que vivia naquela região. Porém, sempre que existem duas culturas distintas vivendo no mesmo território e uma se considera melhor que a outra, o resultado é claro: guerra. O imperador Kanmu queria a subjugação total dos bárbaros peludos do norte. Só que existia uma série de problemas. O exército imperial era composto principalmente de camponeses que eram obrigados a realizar serviço militar uma vez ao ano em troca de ter terras para cultivar. Enquanto isso, os emistes eram compostos de caçadores que lutavam na bunda do cavalo, usando arco e flecha, e lutando com ursos usando faca. Obviamente o pessoal do sul estava ferrado. No norte surgiu esse lendário chefe emishi chamado Aterui, que conseguiu derrotar um exército de 50 mil cabeças com um exército de apenas 1.000 homens, usando táticas de guerrilha e a vantagem de mobilidade da cavalaria. Na verdade, ele nunca chegou a matar nem 10% desse exército todo. A questão toda foi que ele foi tão eficiente em colocar o terror na cabeça dos generais
que eles literalmente fugiam sempre que tentavam chegar no norte. Com isso, Aterui é considerado um herói Emishi, mas vou voltar nele mais tarde. O imperador, então, deu o título de Seitai Shogun para Sakanoe no Tamamura-maru. E antes de que alguém vá procurar por ele na internet, me permita dizer, não, ele não era negro. Na verdade, dada a sua importância e status, ele tem uma árvore genealógica, que remonta da China, para você terem uma ideia. E os Emishi também não eram negros. Eu não sei quem teve essa ideia. Enfim, Tamura-maru se tornou o segundo Seitai Shogun, que traduzido seria General Conquistador dos Bárbaros. O primeiro foi um cara chamado Otomo no Otomaru. Eu realmente acho o nome dele engraçado, e eu só trouxe ele por causa desse nome engraçado mesmo, porque ninguém sabe nada dele direito, tadinho. Em 1800, Tamura-maru foi a campanha ao norte, e veja só, ele derrotou 2 líderes Emishi, entre eles, Aterui. 2 anos depois disso, os 2 líderes foram levados para a capital, e decapitados. Apesar de tudo, aparentemente, essa decapitação ocorreu sob protesto de Tamura-maru, muito provavelmente porque ele havia negociado a paz entre os Yamato e Emishi, e não efetivamente derrotado os Emishi. Por que eu digo isso? Meu caro, depois da morte dele, teve mais guerra, é claro. Por muito tempo continuou a guerra entre o norte e o sul, e houve um último ataque ao norte em 1811, quando os Yamato finalmente declararam vitória! Mas é claro que essa vitória era papo furado. Os Emishi continuaram atacando os assentamentos do norte. Porém, ao invés de dizer, oh não, os bárbaros estão atacando os nossos assentamentos, eles diziam, oh não, o povo do norte está se rebelando. E por mais absurdo que possa parecer, essa foi a melhor estratégia que os Yamato usaram. Eles não queriam realmente se livrar dos Emishi de forma normal, numa guerra. Ao invés disso, eles fizeram uma coisa mais inteligente. Eles integraram eles à sua cultura. Claro que ainda existiam revoltas no norte, especialmente na província de Dewa e, adivinha só, a província de Mutsu. Porém, desse ponto em diante, os Yamato usaram os Emishi para enfrentar os Emishi. Então, o que aconteceu foi, os Emishi que haviam se rendido durante o período do Tamura-maru, agora viraram líderes do povo do norte, e dessa forma, a serviço dos Yamato, controlavam a região. E olha só que coisa, até mesmo uma grande família importante nasceu de lá. Quando um líder da família Fujiwara se casou com uma líder dos Emishi, dando origem ao Oshu Fujiwara, que eu já mencionei na verdadeira história da Uchiha Kamaru. Surge então a união de 2 cabeças, do clã Fujiwara e dos Emishi. E o norte, aos poucos, ia se tornando parte do Japão como um todo. Na história real, não temos nenhuma sugestão da presença de uma Suzuka. Porém, Tamura-maru realmente existiu, viveu até 810, um ano antes do último ataque contra os Emishi. Aterui, o grande líder das tribos do norte, foi transformado em um grande Oni, Otakemaru. Não é difícil perceber as conexões. O norte, dominado por uma força externa, invisível, Tamura-maru vai até lá, derrota esse líder, com a rebelião de Mutsu, uma nova ataque de Tamura-maru contra o norte, ou seja, o retorno de Otakemaru. E é claro, fragmentos de sua história foram embelezados com partes da lenda de Raiko e de Yoshinaka, adicionando um romance na mulher guerreira e um Oni poderoso, até mesmo repetindo o fato do Oni decapitado atacar a cabeça do herói que está protegido por um elmo. Apesar de todo o prestígio que Tamura-maru possuía em vida e nos períodos posteriores, atualmente Aterui é muito mais popular que ele, tendo um filme, um anime e até mesmo aparecendo em um visual novel, enquanto Tamura-maru ele mal aparece no Fate. E então, o que acharam da história? Tem algum livro uma vertente dessa história que me escapou, alguma coisa? Porque vocês sabem, não importa quanto eu pesquise, alguma coisa vai me escapar. Por favor, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer informação que eu perdi também, deixa aí que eu tô de boa. Eu sou humano, eu erro mesmo. Até a próxima vez e... see ya! Tall tales, atrocious acts. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glamour glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed. Horrible history.